Conversa com Luiz Felipe Pondé. Prestígio, dá para transferir ou não? Na época da eleição, né, o que se pode falar sobre a popularidade que líderes têm em relação àqueles que apoiam? Esse é o tema de hoje do colunista aqui do Jornal Gente da Rádio Bandeirantes, o filósofo Luiz Felipe Pondé. Justamente pela conversa que nós tínhamos há pouco com o Murilo Hidalgo, do Instituto Paraná Pesquisas, que trouxe em primeira mão hoje aqui a pesquisa mais recente que temos na corrida pela Prefeitura de São Paulo, sobre a posição de lideranças como Jair Bolsonaro, Lula e Dória em relação aos candidatos que são apoiados por eles nessa eleição para São Paulo. Mas tem exemplos aí, Brasil afora, né, Pondé? O que dá para a gente concluir aí dessa transferência, né, de apoio e o que os candidatos, qual o desempenho que os candidatos têm a partir desses apoios hoje em dia? A internet, a relação nas redes sociais mudou muito isso, o horário eleitoral, as pesquisas que são feitas indicam ali o caminho para ser seguido pelos candidatos. Pondé, bom dia para você. Bom dia, Pedro. Bom dia, Thaís. Bom dia a todos. Olha, eu acho que a gente devia olhar para essas questões de como funciona a cabeça dos eleitores, um pouco como os epidemiologistas olham para o que está acontecendo, com muita calma, porque são muitas informações contraditórias, não há certeza absoluta que você consiga transferir votos de uma pessoa para outra, de um candidato para outro, né? Existem elementos da memória material do dia a dia que influenciam diretamente na forma como as pessoas podem votar, assim como a contaminação pelas redes sociais. Agora, a questão específica, se a gente olhar um caso, por exemplo, aqui, apesar de não haver uma certeza absoluta, me parece que é importante levar isso em conta, né? Um candidato e os eleitores, eles precisam levar isso em conta. Apesar do teor altamente retórico, a gente viu isso ontem no debate da TV Cultura, quer dizer, um teor altamente retórico, muitos candidatos não respondem nada, tréplicas e réplicas, e usam a pergunta de um para falar outra coisa. Às vezes, dois candidatos ficam perguntando um para o outro para atacar um terceiro, né? Esse elemento retórico gigantesco faz com que, por exemplo, nem todo mundo lembre que Russomano já apoiou PT, Lula, Dilma, né? Já apoiou Dória, agora está correndo atrás do apoio do Bolsonaro. Então, a memória da população ela não vai tão longe assim para trás. Então, nem todo mundo lembra hoje que o Russomano normalmente tem um perfil oportunista além do normal. A identidade dele é bastante líquida nesse sentido, né? Ele apoia aquele que tiver no poder. Então, o Russomano, Poder Federal, eu quero dizer, o Russomano parece ser um candidato que tem um tropismo em relação ao poder de forma tão violenta que fica claro para quem observa a trajetória. Agora, ele tenta, inclusive, radicalizar seu discurso no Twitter para aparecer com o gabinete do ódio, para aparecer bolsonarista, para chegar perto da base bolsonarista, só que ele tem um problema. Aqui, em São Paulo, uma última pesquisa na Folha, da Datafolha, mostrou que há uma rejeição crescente em relação a Bolsonaro na capital. Portanto, se candidatos passam prestígio, também podem passar, em alguma medida, desprestígio. E me parece, então, que no caso do Russomano ainda tem uma outra questão histórica, que ele é um candidato que desidrata à medida que a eleição passa, né? Ele vai perdendo espaço, porque é uma espécie de balão em que o ar vai saindo. Então, acho que, Pedro, não tem uma resposta definitiva com relação à questão do prestígio. Ainda assim, acho que é uma variável que deve ser levada em conta. O Haddad usou muito o Lula ao longo da eleição, mas a gente não pode afirmar com certeza que foi o uso do Lula, mas sim o uso da memória histórica material de muitos eleitores do PT, certo? Não necessariamente a figura do Lula, mas sim essa memória material histórica de muitos eleitores que tinham votado no PT com alguma frequência. Que pode estar migrando agora para o Boulos também, né, Pondé? Nesse momento, com certeza. Aliás, no momento do debate, Thaís, Boulos e Thaddeus trocavam bola, né? Assim, grande parte do debate. Eles estavam aproveitando a conversa entre eles para criticar terceiros, né? Criticar posições terceiras. O Thaddeus sempre querendo lembrar que foi secretário disso, secretário daquilo, né? Mas falando sobre desigualdade como o Boulos. Nesse momento,
aqui em São Paulo pode acontecer um processo semelhante ao do Rio de Janeiro, né? Um certo esvaziamento do PT e um crescimento do PSOL como opção à esquerda. Agora, por isso a resistência do PT ao apoiar o candidato do PSOL, né, Pondé? Muita gente às vezes fica perguntando por quê. É um espaço que vai ser ocupado que pode ser ocupado por uma outra liderança política, né? E o mesmo acontece também com o PDT do Ciro Gomes, que é outra força de esquerda aí, que foi colocada nas últimas eleições nacionais, né? O caso do PT em relação ao Tato e não apoiar o Boulos é um perfil que o PT tem historicamente, né? O Lula, inclusive, atrapalhou muito o PT, né? O PT é uma espécie assim de quital do Lula, né? Sempre foi. E isso, inclusive, o Ciro Gomes já falou disso muitas vezes, inclusive. O Lula sempre agiu como um coronel dentro do PT. O PT sempre teve uma vocação hegemônica, uma vocação totalitária dentro do espectro da esquerda, e pelo histórico dele de poder, de resultados em eleições e tal, ele acabou sendo, de alguma forma, justificado no sentido mecânico, na sua tentativa de ser a única opção. Agora, o PT, que está muito desidratado, vê o Boulos como um possível herdeiro do Lula, de certa forma, né? Como uma figura também carismática e tal. Mas, trocando do PT para o PSOL, é outro partido, são outras pessoas, e isso pode mudar bastante o destino do PT, que pode virar um partido assim que vai perdendo espaço, como a gente lembra da história do PFL, que já foi muito poderoso, depois virou DEM, e atrofiou em termos de números, né? Não necessariamente de poder, mas atrofiou bastante. Foi aliado do FHC, no governo do FHC, o PFL e tal, hoje democratas. O PT pode passar por um processo semelhante a isso. Aliás, né, Pondé, já que eu te cortei, deixa eu seguir aqui. É uma coisa que a gente sempre ouve, né, Pondé? Por que as esquerdas não se unem em torno de apenas uma candidatura? A gente não ouve isso da direita, como se esperasse ali do posicionamento à esquerda, uma espécie de altruísmo, né? Mas é que na política não tem isso. Ciro Gomes falou ontem aqui na Rádio Bandeirantes, foi entrevistado pelo José Luiz da Atena, no Manhã Bandeirantes, e foi perguntado sobre a possibilidade, é claro, de uma aliança com o PT. Respondeu o seguinte, Não é provável em nenhuma circunstância. Era preciso que o PT tivesse a grandeza que teve, por exemplo, a Cristina Kirchner na Argentina. Não era preciso que tivesse a grandeza do Bernie Sanders nos Estados Unidos, porque a eleição não é um concurso de simpatia, não é quem é o cara que você preferia para ir tomar uma cerveja, percebe? Como muitas vezes o eleitorado escolarizado, os artistas, os intelectuais, a gente tem um pouquinho essa distorção. Quem é o gente boa que está disputando? Eleição é viabilidade. O grande erro desse petismo raiz, né, ou do petismo corrompido, é só pensar em si mesmo. Eles não pensam na sociedade. E eu estou preocupado em construir um caminho em que a gente tire o Brasil dessa confrontação radicalizada, em que o Brasil sai da eleição já rachado e ninguém deixa o outro trabalhar. Essa história de quem vai ser o cabeça da chapa e quem vai ser o vice, não é? A gente tem visto uma conversa parecida agora também em curso com o Sérgio Moro e Luciano Huck. Estamos conversando, mas essa coisa de quem é o titular e quem é o vice, vemos depois. Isso não dá certo, né, Pondé? Com certeza não. E há que se perguntar se o Ciro teria a mesma atitude se ele estivesse no lugar daquele que está perdendo espaço, né? Se ele teria essa grandiosidade de alma. Se a gente olhar a história da esquerda, especificamente, já no período revolucionário bolchevique, tá? E depois, ao longo dos primeiros anos da Revolução, na Rússia você tinha alguns partidos de esquerda. Você tinha o bolchevique, você tinha o menchevique, que era mais marxista, no sentido hegeliano de esperar a história, o capitalismo passar e tal. Você tinha a social-democracia, que inclusive os sociais revolucionários muito baseados no campesinato. E na hora que rolou a briga, eles começaram a se matar um ao outro e fazerem serem aliados, inclusive, de partidos mais à direita, mais liberais, no sentido econômico, certo? E político. Então, a política sempre foi um território em que, desde a Grécia, a democracia ateniense já falava de conspiração, mentira, brigas intestinas. Então, isso, de fato, não só em relação à esquerda, mas na história da esquerda, a gente vê isso claramente na França, nas brigas em relação à União Soviética. Então, acho muito difícil o PT fazer isso, porque o PT está acostumado ao poder e tem muita vaidade, Thaís.
tem muita vaidade, né? É um território assim que os políticos eles vão por dinheiro e por vaidade, e alguns por alguma intenção de transformação do país. E às vezes por ambos, né? Tudo junto. Isso, excluindo esse último aí da vontade de transformar o país. Luiz Felipe Pondé, filósofo, nosso colunista aqui na Rádio Bandeirantes. Até a próxima, Pondé. Boa votação para você domingo, Até hein? a próxima.